Avaliar portfólios de inscritos, uma série que está por completo a destruir a nível de visualizações aqui no canal do Fire Nalho. A sério, pessoal, muito obrigado pelo magnífico apoio. Quero informar desde já que vamos efetuar aqui uma pequena melhoria nesta série, ok? A partir de agora, no final da minha reação ao portfólio, vou dar uma avaliação de 0 a 10, para conseguir expressar melhor aquilo que eu sinto em relação ao que eu acabei de ver. Mas antes de olharmos para os portfólios, eu quero vos dizer que eu não sou consultor financeiro, ok? Isto é muito importante. Peço-vos mesmo, por favor, não tomem decisões financeiras consoante aquilo que eu vou dizer aqui, especialmente aos 3 investidores a quem eu estou a reagir ao portfólio. A ideia do vídeo não é mesmo essa, isto aqui é única e exclusivamente para entretenimento. Vou sim dar a minha opinião, ok, pessoal, mas temos de ver que eu sou um investidor com pouca experiência, o meu conhecimento ainda é limitado, vou estar apenas a expressar a minha opinião mais uma vez, ok? Quero acrescentar que todos vocês podem concorrer a este vídeo, a esta série, ok? Basta preencherem o questionário que está na descrição do vídeo. Tenham só em atenção que o link do vosso portfólio tem sim de mostrar as vossas posições, o valor e etc, ok? Uma grande parte das submissões que eu tenho não estão a ser bem feitas. Passamos então para o primeiro inscrito da lista e eu falo do MK, o Marco. O Marco tem 22 anos e é segurança. Tem conseguido aportar entre 250 e 300 euros por mês e tem como objetivo ter uma renda extra a pingar todos os meses. Ora bem, estamos aqui no portfólio do Marco, podemos ver que ele tem muito perto de 6.000 euros investidos. Pronto, para um jovem de 22 anos não me parece mal. Se formos olhar aqui para a sua rentabilidade das posições em aberto, ele está praticamente neutro, o que para mim é completamente irrelevante nesta fase, ok? O Marco tem 22 anos, interessa sim que ele compre boas empresas e as segure para sempre, ok? Ter um portfólio sólido com valor. Podemos ver aqui pela atribuição que ele não tem muitas posições, ok? Está mais ou menos a atribuir um peso parecido entre as posições, ok? Isso aí já é algo positivo. E vamos então aqui passar para as empresas. E ok, temos aqui poucas empresas, tudo bem que ele tem 6.000 euros, portanto também não faria sentido ter muitas mais do que isto. Começa aqui com 20% da sua maior posição em United Health, uma das maiores empresas do mundo que tem descido muito de valor, portanto aqui o MK está a aproveitar que a empresa ficou mais barata. Depois passamos então para a segunda maior posição, que é a Chevron, ok, uma empresa de petróleo, toda a gente conhece a Chevron. Depois passamos para PepsiCo, uma empresa de consumo. Depois para Qualcomm, uma empresa tecnológica, Nike, dispensa apresentações, Vichy Properties, ainda com 10%, portanto aqui de facto o MK tem aqui um peso muito parecido entre aqui terceira, quarta, quinta, sexta maior posição e mesmo aqui para baixo com a Canadian National Railway, uma empresa também ferroviária com um excelente modo. E por fim tem aqui a Comcast, uma empresa diferente, de um setor também diferente, setor de entretenimento, etc. Bem, primeiras impressões. Muito sinceramente sinto que o portfólio está muito bem diversificado. Ok, ele tem literalmente uma empresa por setor, isso aí não me parece mal, muito sinceramente. Então se o objetivo for ter a melhor empresa por setor, parece-me bem, uma boa lógica. A sua posição mais baixa tem 8,8% de peso e isso também é muito positivo, ok, malta? Alguém que está a começar a investir, que é novo, não faz sentido estar aqui a colocar peso de 1% e de 0,5%, tendo em conta que tem um portfólio ainda com um valor baixo. O facto de ele ter aqui 20% numa empresa não me choca nada, ok, muito sinceramente. Se ele de facto acredita na empresa e ela baixou de preço, portanto ele se acredita que ela está neste momento uma boa oportunidade, acho que faz todo o sentido montar a posição que ele quer e montar aqui uma posição significativa para o longo prazo. Acho que numa fase inicial nós não podemos estar ali agarrados às percentagens, ali à unha. Acho que temos de comprar aquilo que faz mais sentido e tentar ter posições sólidas nas empresas em que nós acreditamos. De qualquer das formas, agora para dar a minha opinião, não é a empresa que eu mais aprecio, ok? A empresa está num setor muito competitivo, ok? É uma empresa de seguros de saúde, tem margens muito pequenas, por isso, na minha opinião, acaba por não ser a melhor empresa do mundo. No entanto, é como é lógico, uma excelente empresa e uma das maiores empresas do mundo. Graças a esta descida, ela também ficou com um dividend yield ali muito próximo dos 3%, ou a contar os 3%, o que é um dividend yield muito bom, ok? Segurarmos uma empresa sólida com esta idade, com um dividend yield de 3%, para o longo prazo, é garantir um dividend yield on cost crescente e é isso que nós pretendemos. Aqui a Chevron também é uma excelente empresa, no entanto, também não é das empresas que me dá mais seguranças de dividendos crescentes para o longo prazo, ok? É uma empresa que tem sim alguma dependência do petróleo, por ser
ser cíclica em alguns períodos do futuro, pode correr aqui alguns riscos, principalmente por ter um payout muito alto. E essa aí para mim é a principal red flag desta empresa neste momento. Passamos depois aqui para PepsiCo, ok? É a empresa de consumo que o MK escolheu. Eu não sei se é a mais sólida, ok? Principalmente devido ao payout que também está muito elevado. Portanto, a Pepsi necessita ter aqui algum tipo de reestruturação para baixar custos, melhorar fundamentos, aumentar o lucro por ação, principalmente. Temos, por exemplo, a Coca-Cola e a Procter & Gamble, empresas com melhores margens, com melhores fundamentos. Portanto, eu não sei até que ponto é que esta é a melhor empresa, mas é lógico que é uma empresa excelente, tem um portfólio de marcas completamente monstruoso. Portanto, de facto, se a empresa se reestruturar, vai sim ter todas as condições para estar aqui para sempre. Depois aqui Qualcomm é uma excelente empresa, equilibrada, a nível fundamental acho que é muito boa, setor tecnológico, ok, há poucas empresas boas de dividendos neste setor, pelo menos já à data de hoje, ok, tem sim boas empresas de dividend growth, mas empresas boas de dividendo, a Qualcomm provavelmente é aquela que eu, assim de cabeça, me recordo de ser das melhores. Passamos depois aqui para a Nike, lá está, mais uma empresa que tem um excelente moat de marca, ok, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, mas também tem um payout muito alto, tem tido fundamentos decrescentes nos últimos tempos, portanto eu não sei se é a empresa mais sólida, principalmente por causa do setor. Eu também não aprecio muito o setor, acho que os produtos deles são facilmente replicados, ok? Tem muitos problemas com falsificações, por exemplo. É mais uma empresa que se está a reestruturar neste momento, pode correr muito bem, é lógico que é uma excelente empresa, dentro do setor é a maior e provavelmente a melhor. Só não tenho a certeza se não haveria aqui setores e empresas melhores para dividendo. Passamos então agora aqui para os REITs, e aqui parece-me que o MK escolheu muito bem, muito sinceramente, um dos melhores REITs que existe neste momento, super sólido, a bom preço, excelente dividend yield, portanto parece muito bem. E depois, aqui está, duas excelentes empresas, não tenho nada a dizer, ok? Bons moats, dominantes, parecem-me bem. Muito sinceramente. Passando agora aqui para dividendos, nós podemos ver que o Marco está com um bom fluxo de caixa, tem aqui de facto alguns meses em que ele não recebe nada, isso aí de facto é um fator menos positivo. No entanto, tem aqui outros meses em que já anda aqui entre os 20 e os 30 dólares, o que já não me parece nada mal, já dá por exemplo para comprar uma ação inteira da Vichy, não é? Aumenta bastante o fluxo de caixa e o rendimento passivo. E bem, assim, muito resumindo e concluindo, parece-me ser um portfólio muito bom, uma boa diversificação, tem também aqui algum montante em caixa que é sempre importante. Resumindo e concluindo, acho que é um portfólio muito bem diversificado, tem aqui boas empresas, acho, apesar de tudo, que tem aqui alguma exposição a payout alto, ok? Principalmente Nike, Pepsi, Chevron, depois tem aqui muita exposição também a margens pequenas, portanto, apesar de tudo, acho que poderia ter aqui empresas melhores para dividendos, ok? Muito sinceramente, principalmente para o longo prazo. Portanto, eu dou aqui uma nota de 7,5 em 10 para o MK. MK, meu grande irmão, muito obrigado por teres participado aqui no vídeo. Vou estar a acompanhar a tua carteira de perto e vamos em frente. Ora bem, agora o segundo inscrito de lista é o Dani. O Dani tem 43 anos e é arquiteto. Efetua aportes mensais entre os 500 e os 750 euros. Está a investir há 2 anos e os seus objetivos como investidor é atingir a liberdade financeira e ter aqui uma boa mais-valia para a reforma. Estamos aqui no portfólio do Dani, podemos ver que ele está aqui no Luxemburgo, imigrado, e também podemos ver que ele tem cerca de 50 mil euros neste momento no seu portfólio, o que não me parece nada mal, ok? É um bom montante, não é nada de especial para a sua idade, apesar de tudo, mas como é lógico, é sim um bom montante. No entanto, já estou aqui a ver algo que eu não gosto, que é com perto de 50 mil euros ter tantas posições. Já dá aqui para ver que ele de facto tem muitas posições. A nível de rentabilidade, podemos ver que ele está praticamente neutro, nível de posições abertas. Já estou a achar isto um bocado estranho, ele está a investir há 2 anos, está aqui um bocado neutro, mas também dá aqui para perceber que o portfólio dele é de dividendos, aqui pelos dividendos recebidos, mas ele tem 52 posições, meu Deus, vamos lá ver. Ok, ele tem aqui cerca de 13.700 euros em caixa, ok? Provavelmente aqui à espera que surjam algumas oportunidades no mercado, digo eu, é sempre bom ter dinheiro em caixa, para caso exista alguma crise conseguirmos aportar forte nas boas empresas, mas podemos ver aqui que a sua maior posição é a AGNC Investment, uma posição de cerca de 4 mil euros, 8,5%, e eu já vou comentar em relação a isto. Vamos primeiro ver as posições, ok? Tenho aqui depois SP500, ok? 5,9%, um ETF de
All World High Dividend Yield, ok, 4.3%, British American Tobacco, PepsiCo, Vichy Properties, Mercedes-Benz, também está aqui exposto a rama automóvel, Allianz Seguros, Pfizer, Saúde, Suncor Energy, ok, aqui há algum petróleo, Oxford Lane Capital Corporation, menos 60% nesta posição, meu Deus, já vamos olhar para estas posições, Gladstone, não vou estar aqui a perder muito tempo nas empresas, senão nunca mais saímos daqui, Microsoft, iShares Score Euro, Enel, Citizens, Nordia Bank, AT&T, Hércules, KeyCorp, não conheço aqui algumas empresas, Johnson & Johnson, Iberdrola, e de facto podemos ver que isto aqui já é tudo 1%. Portanto aqui ele começa aqui a ter posições de 1% muito na parte de cima do seu portfólio, e passamos depois aqui para Altrias, Rio Tinto, Verizon, Realty Income, Williams, Nvidia aqui em baixo com 0.95%, Ares Capital, aqui uma BDC, Comcast também, Novo Nordisk, Visa, Inditex, Procter & Gamble, Dogecoin, Canadian National Railway, General Mills, CIBC, Chevron, United Health, Wendy's, meu Deus, isto aqui é uma jabardice, isto representa 0,tal% do portfólio, posições de 100 euros e até menos, McDonald's aqui uma posição de 80 euros, Merck, Starbucks, Bitcoin, 80 euros em Bitcoin, 1 euro em Solana, fiquei aqui um bocado confuso, muito sinceramente. Bem, antes de eu começar a falar das empresas e desta diversificação, vamos só ver aqui o rendimento passivo, e aqui ao menos podemos ver que ele já tem aqui um bom valor, já está praticamente nos 2.000 euros, mas de facto temos aqui uma autêntica javardice de posições, pelo menos tem aqui um bom fluxo de caixa mensal, o que já não é mau, ok, recebe um bom montante em dividendos todos os meses, no entanto eu tenho aqui algumas dúvidas se é da forma mais correta possível, já vamos olhar um bocadinho para isso. Bem, muito sinceramente eu nem sei bem por onde é que eu hei de começar, Dani. Olhando aqui para esta maior posição, eu fui ver isto aqui é um REIT de hipotecas, portanto não é bem a minha praia, eu não estou muito por dentro desta tipologia de REIT. No entanto, podemos aqui ver que tem 13% de dividend yield, tem um payout acima de 100% e tem decrescido no montante pago em dividendos por ano. Se formos aqui a ver a nível de preço, também podemos ver que a ação tem estado a cair. Por exemplo, aqui em 2012 estava nos 28 euros e agora está em 9. Portanto, o preço da ação está só a 1/3 do que teve em 2012. Portanto, isto não é nada positivo, ok, Dani? Estás com uma posição que está ano após ano a decrescer o seu preço unitário, está-te a pagar um bom dividendo a nível percentual, mas ele também é decrescente. Portanto, na minha opinião, isto aqui é uma dividend trap. Ok? Muito sinceramente. E eu não preciso estudar muito a empresa para perceber isso, ok? Isto aqui já é uma autêntica red flag, ok? A tua maior posição ser uma dividend trap. Passamos depois para a SP500, ok? Não me parece mal de todo ter aqui uma posiçãozinha da SP500, já sabemos que é um ativo que tem uma valorização média boa, apesar de tudo. Depois tem aqui um ETF de dividendos. Pá, muito sinceramente eu não percebo esta diversificação excessiva. Não faz muito sentido, ainda para mais quando tens depois 4% num ETF geral. Eu até vou dar aqui uma olhadela nas posições deste ETF, ok? Ok, podemos aqui ver que o grosso modo deste ETF é no setor financeiro, depois tem aqui assistência médica, e no setor industrial, bens de consumo, também 10%, portanto, tecnologia, portanto tem aqui alguma diversificação. Só 37% é que é nos Estados Unidos, já acho isto um bocadinho estranho. Se viermos ver aqui as posições, portanto também a oposição é o banco JP Morgan, depois ExxonMobil, Johnson & Johnson, Home Depot, Procter & Gamble, Chevron, portanto parece-me ter aqui uma boa diversificação, McDonald's, Royal Bank of Canada, Shell, PepsiCo, portanto ok, temos aqui um ETF que me parece ser razoável, ele já está com uma rentabilidadezita, como podemos ver aqui no ETF, portanto, muito sinceramente, tudo o que está aqui para baixo não faz grande sentido, ok? Mais valia colocar este montante todo neste ETF. Muito sinceramente. São demasiadas posições, muito pouco peso a todas as posições, e eu acho que isto aqui é tudo red flags, ok? Depois de ter aqui este tipo de posições, 60% negativo, eu até quero dar uma olhadela nisto, e meu Deus, isto tem 46% de dividend yield. Como é que é possível? No último ano desceu 60%, meu Deus. Meu Deus. Pronto, mais uma dividend trap, nem é preciso ver muito. Basta olharmos para o dividendo que já nos apercebemos que isto aqui é uma dividend trap. Portanto, já são aqui cerca de 5.000 e tal euros em dividend traps, ok? Num portfólio. Se formos a ver 13.000 em caixa, portanto ele tem aqui 35.000 euros mais ou menos e 5.000 em dividend traps. Portanto isto aqui é sim uma red flag. Isto é muito importante para nós dividend investors. Malta, não olhem para dividend yields altos, ok? Interessa terem dividend yields on cost crescentes. Interessa que o dividend yield on cost seja alto, seja em 10, 15%, depois de 20 anos assegurar a posição, ok? Ou de 15 anos. E em 30 anos ter um dividend yield on cost de 30%. Isso é que nos interessa. Agora ter aqui uma posição
que todos os anos decresce no preço e paga-te um dividendo alto, mas mesmo assim o dividendo também é decrescente, é tudo aquilo que nós não queremos. Por isso, Dani, isto não é aconselhamento financeiro, mas na minha opinião é muito arriscado ter um portfólio assim, ok? Tens 40 e tal anos que este é rendimento passivo, mas isto aqui é muito, muito, muito arriscado. Portanto, na minha visão, o que é que eu fazia? Ora bem, teria aqui 75, 80% neste ETF aqui e depois os restantes 20% para dar aqui alguma diversificação aqui num SP500. Pronto, eu acho que o portfólio ficava muito melhor do que o que está, muito sinceramente. Não sou grande fã de ETFs, é verdade, mas para fazer algo deste género, não, ok? Não é assim que nós devemos de investir em ações individuais, na minha visão. Pá, curiosamente, eu aqui para baixo comecei a ver Microsoft, comecei a ver aqui também uma Altria, uma Realty Income, uma Nvidia, uma Comcast, Novo Nordisk, uma Visa, Procter Gamble, aqui a CNI, pá, United Health. Portanto, as melhores empresas que o Dani tem, na minha opinião, estão com peso de 0,4% e 0,5% no portfólio, enquanto ele tem dividend traps com muito mais percentagem. Bom, apesar de tudo, não é tudo mau neste portfólio, ok? Existe sim aqui um bom fluxo de caixa. Pá, se isto for usado para se investir a partir de agora, pelo menos, em boas empresas, empresas sólidas, ok? Vai dar aqui para acumular alguma coisa. O fluxo de caixa é sim o ponto forte deste portfólio, ok? Todos os meses recebe aqui um bom montante e um montante equilibrado. Anualmente também tem aqui um bom montante. Estive aqui a ver o dividend yield e anda à volta dos 5,4%. É um dividend yield muito alto, como é lógico para um portfólio sólido, não é? Um portfólio que seja para longo prazo nunca pode ter um dividend yield acima de 5%, não faz sentido. Okay. A par disso, ele tem aqui um bom montante, portanto também temos que dar mérito, ok? Não é qualquer pessoa que consegue ter 50 mil euros em ativos financeiros, tudo bem que ele tem ali algum valor em caixa, provavelmente está a render juros numa corretora, digo eu, ok? Não seria mau de todo, mas isso muito sinceramente também é algo que eu não percebo neste portfólio, não é? Com tanta jabardice, com tanto dividendo, para que ia ficar com quase 30% em cash? Dá para perceber que o Dani não está a fazer value investing, ok? Ele não está aqui a perceber que empresas é que estão abaixo do seu valor intrínseco ou que empresas é que estão baratas para aportar forte e ter assim posições fortes em empresas boas. Também não está a fazer dividend value investing, ok? Pronto, não está a fazer value investing, já não está a fazer isso. Portanto, quem não está a fazer value investing, eu não vejo porquê de ter tanto dinheiro em caixa. Se bem que este dinheiro a render juros ali 1,5%, 2%, 1%, já me dá se calhar até mais garantias do que dá aqui estas posições que ele tem. Portanto, até pode ser a posição mais sólida que ele tem aqui no meio disto tudo. 27% do caixa a render juros. No geral, também para tentar incentivar o Dani, opá, eu vejo aqui sim um portfólio focado em rendimento imediato, mas com riscos elevados e não está aqui a ser preservado o capital, na minha opinião, ok? Aqui o capital tende a desvalorizar ao longo do tempo. Isto porque estas dividend traps, por exemplo, vão sim comer a valorização que os bons ativos que ali estão vão ter, na minha visão. Portanto, 0 a 10 eu vou dar aqui uma avaliação de 3 ao Dani, ok? Não é o pior portfólio que eu já vi, no entanto é um portfólio muito confuso, demasiadas posições, demasiada diversificação à toa e vamos avançar. Já foi tudo dito. Para terminar, vamos agora para o portfólio do Guilherme Duarte. O Guilherme tem 26 anos e é professor de ténis / analista. Os seus aportes mensais andam a rondar os 500 euros e ele investe há 4 anos. Portanto, desde os seus 22 anos. Os objetivos dos investimentos são construir uma carteira de ações que me ajude a sustentar e conseguir viver dos dividendos daqui a uns anos. Faço um mix de ações de dividendos e ações de crescimento. Nas observações ele colocou: creio que tenho um bom mix de ações de dividendos e de growth. De momento ainda meto em algumas ações de growth porque sou jovem e acredito que ainda há algum dinheiro a ser feito com essas empresas. Gosto de investir em empresas conhecidas que já tenham algum histórico de valores positivos na bolsa, porque isso não vou encontrar a próxima Google ou Amazon, mas sim ganhar um pouco com o crescimento das empresas. Já gostei bastante aqui da apresentação do Guilherme, muito sinceramente. Acho que ele tem uma visão boa. Estamos então aqui no portfólio do Guilherme e podemos ver que ele tem 56 mil euros de portfólio. Para um jovem de 26 anos, estamos a falar de um montante muito bom, na minha opinião. Portanto, desde já, muitos parabéns, Guilherme. Podemos também ver aqui que ele tem muitas posições também, apesar de tudo. Apesar de já haver aqui um peso decrescente, mas numa boa escadinha, ok? Não é nada muito bruto. Vamos ver aqui a rentabilidade e, de facto, podemos ver que ele está a ganhar mais de 10 mil euros com o portfólio, pelo menos com as posições abertas, o que é muito bom, muito sinceramente. De qualquer das formas, parece haver aqui alguma volatilidade, ok? Ele aqui em abril chegou a ter prejuízo e agora está com 20 e tal %. Vamos ver aqui o último ano, ok? Ele está só com 3,3%, mas ele atingiu aqui os 37 mil e depois passou para os 56 mil, portanto quase 20 mil euros aqui em
pouco mais de 7 meses, o que é excelente. Tivemos aqui para as posições, ok. Podemos ver que a maior posição do Guilherme é a Amazon, com 12%. Dispensa apresentações, depois passa para Google, 9%, Nvidia, 8%, McDonald's, a sua quarta maior posição, aqui uma empresa super defensiva. Passamos depois para Broadcom, uma empresa de semicondutores, Microsoft, Home Depot, aqui uma empresa de retalho, materiais de construção. Tenho aqui um ETF de SP500, aqui com 4,5%, um bocado aleatório, mas ok. Passamos então depois para Costco e Walmart, ok, aqui duas empresas de retalho, Visa, aqui empresa francesa da moda, Apple, Realty Income, FedEx, e aqui começamos a baixar dos 2%, Coca-Cola, JP Morgan, Johnson & Johnson, tudo posições aqui na casa dos 1000 euros, Starbucks, Berkshire, Uber, Bank of America, Waste Management, Nike, PepsiCo, Dare, Oracle, Vichy, aqui entram posições muito pequenas, ok? Pfizer, Kraft Heinz e UPS. Bem, em primeiro lugar eu quero dizer que há aqui coisas positivas. Eu só vi boas empresas. Eu não vi aqui nenhuma empresa em que eu olhasse e pensasse, esta empresa não é boa. Portanto, isso aí já é algo positivo, ok? No meio de tantas posições, no meio de 31 posições. Gostei desde já aqui desta rentabilidade. Opa, tendo ele uma mistura de empresas de crescimento e de dividend growth com empresas de dividendos, como já podemos ver, acho que é incrível ele ter tido esta valorização agora nestes últimos meses. E aqui valorização máxima também de 10 mil euros. Opa, é muito bom. Ele tem 26 anos. Daquilo que eu vi, parecem-me ser posições de empresas que vão sempre recomprando ações, que vão sempre ter margem para crescer no longo prazo, aumentar os dividendos, e isso aí é top, na minha opinião. Ele, com a idade dele, assegurou já aqui boas empresas e bons montantes em algumas delas. Bem, o que é que eu posso dizer em relação a este portfólio? A Amazon sei que é uma excelente empresa, pá, até agora nunca pagou um único dividendo, reinveste tudo no negócio, acho que faz todo sentido porque tem resultado muito bem, não é? A empresa não tem parado de crescer. No entanto, eu acho que vai chegar aqui a alguma altura em que a empresa vai começar a pagar dividendos, portanto aí esta posição pode-se segurar aqui para sempre, não é? E no futuro ser mesmo uma empresa de dividend growth, nunca saberemos, não é? Vamos ver. Certamente que o Guilherme tem esta posição de 12,5% porque estudou muito bem a empresa. Parece-me ser algo muito bem pensado e estruturado, ok? Não sou ninguém para vir agora aqui e avaliar isto, acho que faz todo sentido. Passa depois aqui para Google, ok? Está com mais de 100% de valorização, portanto ele investiu 2.000 e tal euros e está com 5.000 e tal. Incrível, uma empresa que começou a pagar dividendos, vai ser dividend growth também. Passamos depois aqui para a Nvidia, também tem aqui uma boa posição, uma boa valorização. Investiu cerca de 3.000 euros e está com 4.700, incrível. Espero também ver aqui uma Nvidia a crescer o seu dividendo pago por ação bastante, ok, nos próximos anos, seria interessante. Pá, McDonald's tem aqui uma posição monstra, 14 ações, espero ter uma posição desta na empresa McDonald's em breve, ok, portanto, incrível. Uma das melhores empresas de dividendos, dispensa apresentações. Broadcom também é uma empresa de dividend growth, tem crescido bastante o dividendo, também está com uma posição muito boa. Microsoft para dividendos também incrível, tem crescido mesmo muito, sempre ali na casa dos 10% por ano. Home Depot também uma empresa já solidazinha, um bom dividend yield. Costco e Walmart não são das empresas que mais gosto, ok? Apesar de serem empresas já com um elevado histórico também de crescimento de dividendos, são empresas que têm margens muito baixas, mas pronto, ajuda aqui a diversificar. Pois aqui Visa, de facto uma empresa monstra, completamente monstra, margens fora do normal, dividend growth também. Posições como a Apple. Pois aqui o Realty Income, não sei se faz muito sentido estar aqui o Realty Income, ok, se calhar está a começar a acumular aqui uma empresa com dividend yield alto, que é contra a natura das posições que ele tem e que vimos aqui em cima, não é? Para dar aqui algum fluxo de caixa, certamente. Só acho que a posição está muito baixa para o montante de portfólio. Ele poderia ter aqui já mais um bocadinho para ter aqui mais algum fluxozinho. E lá está, a partir de agora entramos aqui em 2%, já não vou estar a avaliar empresa a empresa, já não faz sentido, mas gostei muito do que vi. O único aqui ponto negativozito é eu de facto ver aqui empresas com posições muito baixas, opá, principalmente estas 4 aqui, 200 e 100 euros. Bom, são boas empresas, se calhar ele, como tem 26 anos, quer começar a segurá-las e vai ver o que vai dar no longo prazo. Não sei. Eu não sei até que ponto é que não compensaria trocar aqui algumas destas posições, ok? Por exemplo, posições aqui abaixo de 1% e reforçar aqui, sei lá, empresas boas de dividendos, Coca-Cola, JP Morgan, Johnson & Johnson, Starbucks, Bank of America. Pá, e se calhar iria ter aqui posições mais significativas em boas empresas de dividendos. Porque ter aqui 500 euros na Nike, ok, que ela caiu e está aqui a cair 40 e tal por cento, pronto, não é assim tão mau, mas passar aqui, por exemplo, para uma UPS, ok, ter aqui 100 e tal
euros, Kraft Heinz 150 euros, Pfizer, uma empresa com market cap tão grande, ter aqui 113 euros. Muito sinceramente eu reduziria aqui algumas posições e iria ali reforçar algumas empresas sólidas de dividendos para longo prazo. Mas de qualquer das formas, isto aqui não é uma red flag, ok? Porque isto aqui representa muito pouco peso no portfólio dele. Quando eu digo isto é posições baixas, ok? Posições baixas representam, sei lá, aqui 3, 4%, 5% do portfólio dele, depois já é tudo aqui a partir dos 1.000 e tal euros, ok? Já são posições significativas e ele só tem 26 anos, isto são posições para dar hold durante muito tempo. Independentemente de poder otimizar ou não, eu acho que está aqui um portfólio super sólido, parece-me exatamente que ele sabe aquilo que está a fazer. Acho que esta disposição aqui a nível de peso faz sentido e tem que ter muita lógica, tem que ter aqui muito pensamento por detrás. Se viermos aqui ver o fluxo de caixa dele, pronto, aqui podemos ver que já não é grande coisa. Apesar de tudo, ele já está aqui a crescer 15% de dividendo face a 2025, na previsão, mas podemos ver que ele tem aqui alguns meses pouco montante. Portanto, ele tem aqui, de facto, muitas empresas a pagar nos meses, mas recebe sempre pouco dinheiro. Pronto, isto deve-se ao facto de ele ter muitas empresas de dividend growth, ok, dividend yields ali nos 0.7, 0.8, 0.5, mas que não tenho dúvidas nenhumas que daqui a 10 anos essas posições vão ter dividend yields on costs de 3, 4% e aí já teremos aqui um fluxo de caixa muito mais interessante. De qualquer das formas, não deixa de ser um dos pontos negativos deste portfólio, porque faz todo sentido, temos aqui uma mistura entre dividend growth, crescimento e empresas de dividendos, mas não ter um bom fluxo de caixa penaliza muito o reinvestimento e a estratégia de dividendos em si. Ok? Porque ele tem aqui alguns meses em que ele não consegue comprar ações de empresas. Enquanto que, por exemplo, eu, no meu portfólio, em todos os meses consigo estar a acumular ações de empresas boas sem ter de efetuar depósitos. Aqui o Guilherme está, assim, completamente dependente de depósitos em alguns meses para conseguir reforçar algumas posições. De qualquer das formas, tem aqui alguns meses em que anda ali nos 100 euros, aqui pelo menos 4 meses mais fortes, e esses meses sim já lhe dão ali algum montante, mas eu gostava de ver aqui isto a dar mais ou menos 100 euros todos os meses. Aí seria já um bom update. Mas a atitude é 100% certo, ok? Isto aqui, ter aqui bom fluxo de caixa, acho que é mais importante assegurá-lo para daqui a 10, 20 e 30 anos do que agora. É lógico que não dá para ter aquele reinvestimento épico, mas também o crescimento e o dividend growth vai acabar por combater um bocadinho com essa acumulação de ações. Para terminar aqui a reação, eu vou dar uma avaliação de 9. É um 9, não dou 10 porque, lá está, fluxo de caixa, ali um bocadinho de posições a mais, eu acho que podia ser tudo otimizado, podia ser tudo mais sólido e compacto. No entanto, eu só tenho que dar aqui os parabéns ao Guilherme, eu amei o portfólio dele, muito sinceramente. Pode ser mesmo o melhor portfólio que eu já vi até agora na série, muito sinceramente. Finaliza assim o vídeo, espero que ele não tenha ficado muito longo, já sabemos que estes vídeos têm sempre perto de 30 minutos, ou rondar os 30 minutos, é normal, pessoal, eu não consigo ser mais rápido porque o pessoal tem muitas posições, se tivessem portfólios só com 10 empresas, seria bem mais fácil avaliar. No geral, acho que trouxe aqui algum valor, ok? Vimos ali um portfólio que não gostei tanto, que tem muitas red flags, espero ter sido um bom alerta e trago-vos agora aqui um bom portfólio daquilo que um jovem investidor de dividendo deve ser, ok? Deve investir um bocadinho em dividend growth, assegurar também empresas sólidas de dividendos bons. E depois o portfólio do MK, para alguém que estava a começar e tem 22 anos, também me pareceu ser bastante agradável. Espero que vocês tenham gostado, vejo-vos no próximo episódio da série, portanto, fui, obrigado.